Outro assunto muito importante para o CESP, muito importante, é a parte de pronomes. Eles gostam de usar o pronome pedindo, né, aí vira uma questão de leitura mesmo, a quem o pronome se refere. Eles gostam de falar de pronome em relação à colocação pronominal, tá? Próclise, mesóclise e ênclise, de um jeito até bem peculiar do CESP. Eles gostam, eles gostam de confrontar o uso de pronome demonstrativo ou do uso de alguns pronomes especificamente, como nós vamos fazer aqui, vamos procurar, enfim. Vamos ver como é que é. Primeiro item. Vocês estão vendo que eu estou trabalhando basicamente com DPEM, ANS, CPRM, tá? 3 concursos, a quantidade de questões que a gente tem desses assuntos. Vocês viram ali pontuação, por exemplo, de 3 concursos, em 3 concursos eu tive 7 questões. Então, como eu disse, não cai, despenca. Despenca na pressão mesmo, tá, galera? Ok? Bom, primeiro item, quando isso ocorre, os clientes que já haviam contratado o serviço continuam no direito de usá-lo. Em usá-lo, o pronome lo é elemento coesivo que se refere ao antecedente serviço. Beleza? Então, quando isso ocorre... quando isso ocorre, isso ali é o trecho. O pronome lo é elemento coesivo que se refere ao antecedente serviço. Vou verificar, é uma leitura simples. Bom, os clientes que já haviam contratado o serviço continuam no direito de usá-lo. De usar quem? De usar o serviço. Então, meus amigos, esse pronome lo é um elemento coesivo? Ou seja, ele está retomando alguém? Sim. E ele se refere ao antecedente serviço? Sim. Esse é o tipo de questão mais fácil que o CESP pode cobrar de pronome, porque é uma simples leitura. Afirmação certa. Tá? Vamos ver o próximo. O vocábulo onde, assim como a expressão neste último segmento, refere-se à Serra Sul. Vamos ver? Questão de referenciação de novo, hein? Ao longo da Serra dos Carajás, estou lendo o trecho, hein? O Grupo Grão-Pará é dividido em 3 segmentos. Serra Norte, Serra Leste e Serra Sul, onde o grau de metamorfismo varia sensivelmente, sendo nitidamente mais elevado na Serra Sul. Neste último segmento, a influência da zona de cisalhamento de alto ângulo provocou a completa recristalização do jaspilito. Bom, ele está dizendo que o onde, assim como neste último segmento, refere-se à Serra Sul. Vamos ver o onde. Ao longo da Serra dos Carajás, o Grupo Grão-Pará é dividido em 3 segmentos, Serra Norte, Serra Leste e Serra Sul, onde o grau de metamorfismo varia sensivelmente. O grau de metamorfismo varia sensivelmente na Serra Sul ou nos 3 segmentos, que no caso seria o Grupo Grão-Pará? No Grupo Grão-Pará. Então, esse onde aqui se refere ao Grupo Grão-Pará ou aos 3 segmentos, que seriam a mesma coisa, né? Que compõem o Grupo Grão-Pará. Então, aqui já está errado, já não serve. O neste último segmento refere-se a Serra Sul? Sim, perfeito, está aqui pertinho. O uso do neste aqui, ó, né, que é o este ali, retomando mais próximo, já que eu tenho uma enumeração. Beleza, mas aqui está errado, portanto, a afirmação está errada. Questão 3, ó. O pronome se em que se formaram poderia ser corretamente deslocado para logo após a forma verbal formaram, escrevendo-se que formaram-se. Gente, ele está em posição proclítica, ou seja, está antes do verbo, beleza? O que provoca próclise? O que obriga a próclise? São algumas coisas que obrigam próclise, tá? Pronomes substantivos, são aqueles que substituem o nome. Pronomes em geral dá pra gente entender assim, que não costuma atrapalhar não, tá? Conjunções, principalmente no caso as subordinativas. Às vezes as questões vão aceitar conjunções coordenadas, tá? E advérbios. No caso, gente, a gente pode dizer algumas coisas. Uma delas, que é a única que eu vou dizer no caso para vocês, é que o que sempre provoca próclise, ele sempre atrai. Por quê? Simples. O que pode ser pronome, o que pode ser conjunção, o que pode ser advérbio. Ele pode ser isso tudo. Então, sendo qualquer um deles, ele cai aqui na próclise. Então, este que obrigatoriamente puxa o pronome para antes do verbo, para perto dele. E a proposta da questão é que ficaria correto, seria
poderia ser corretamente deslocado para logo após a forma verbal, formaram, escrevendo que formaram-se. Não, este que obrigatoriamente traz o pronome para antes do verbo. Ou seja, o item está errado. Errado. Beleza, meus amigos? Tranquilidade? Então nós vimos pronomes, acentuação, pontuação exaustivamente, né? E crase. Olha só, gente, vimos metade dos assuntos, praticamente, de gramática que eu preciso para o CESP. Tem que ter uma noçãozinha de verbo muito básica, nada demais. Tem que ter uma noção de concordância boa, porque essa sim é cobrada, tá, de vocês. Tem que ter uma noçãozinha de sintaxe. Algumas provas em 2017, por exemplo, cobraram, mas é simples mesmo, tá, gente? Cobraram questão de estar exercendo a mesma função sintática, etc. Então, preciso ter noção disso aqui. Preciso, sim. E no caso aqui, conjunção, gente. Conjunção decora aquele troço lá, não discute não. Vai decorar para ser feliz, não fica batendo cabeça com isso não, porque, por exemplo, olha só, vou pegar essa questão aqui, tá? Não, essa aqui não adianta muito para nós, não. E tem outra coisa também importante, redação oficial. Eu achei que aquela questão resolveria uma coisa assim bacana para a gente aqui, não vale a pena, não. Redação oficial, gente, RO, quando cai, né, você tem que saber, não é verdade? Então, no caso, tem que saber. Vamos que vamos, tá? Vamos tomar cuidado aí com estes assuntos gramaticais. Vou falar para vocês no final um pouquinho, fazer o jabá aqui, né? A maior propaganda que a gente pode fazer é dar uma boa aula. E eu tenho certeza de que eu fiz isso hoje para vocês. Vocês viram metade do conteúdo em questões. É assim que a gente vai trabalhar no curso? Também. Primeiro você tem uma revisão desses assuntos, tá? Um pouco mais extensa do que as que eu fui fazendo aqui, tá? Você tem uma revisão. Vamos pôr aí que em coisa de 1h30, 2 horas, no máximo, você revisa todos os itens gramaticais de que você precisa para o CESP, tá? Todos. Então, assim, tá no lucro danado. Depois você tem cerca de 2 horas de questões, tá? Você também vai ter isso aqui completo, bonitinho, lá no curso, tá? Esse raio-x com as questões separadas por assunto e bateria de questões do CESP não separadas por assunto, misturadas, tá? Eu faço lá 60, 80, depende do curso, às vezes até 100 questões, tá? 100 itens do CESP para vocês. Então, assim, gente, numa boa, chegar na prova de português e errar a questão gramatical, tendo feito isso tudo, cara, é muito difícil. Eu não posso te garantir, até porque não depende só de mim, mas é muito difícil que isso aconteça. Então, pega firme, vem com a gente, deixa a gente te ajudar aqui, porque, eu te garanto que vai valer a pena. A sua aprovação, meus amigos, a sua aprovação começa no revisão. Não tenha dúvida disso.